Então, bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Eu não sei em que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, nem sei em que dia. Ele está sendo gravado hoje no dia 30 de julho de 2019, para que eu possa divulgar com vocês sobre o meu procedimento cirúrgico, sobre o que eu fiz, né? Eu faço parte de um grupo de plásticas do Rio Grande do Sul e eu postei lá os meus resultados e algumas dúvidas surgiram e eu disse que eu voltaria posteriormente para fazer um relato mais preciso, né? O que fica complicado de se fazer se for digitado, né? Muita coisa, então eu resolvi gravar esse vídeo, né? E espero que eu consiga pelo menos solucionar as dúvidas que as meninas tiveram, elucidar aquelas meninas que têm dúvidas e não fizeram ainda seus procedimentos. Bom, eu fiz minha cirurgia dia 13/7, agora, de 2019. Antes disso, eu me preparei para a cirurgia, eu resolvi emagrecer, né? Eu tava em processo de emagrecimento. Eu fui no início do ano na PUC porque eu queria colocar o balão gástrico. E chegando lá, eu descobri que eu não era paciente de balão gástrico porque eu não sou uma pessoa que senta e come. Meu problema tá onde? Nos entremeios, né? Eu sou muito formiga, então eu comia muito doce e então a doutora disse pra mim que eu não era paciente de balão gástrico e que eu seria paciente de bariátrica e eu disse que não. Na minha cabeça eu ficava pensando, não, eu não vou tirar um pedaço do meu estômago, não é isso que eu quero. E eu perguntei pra ela se toda pessoa que faz uma bariátrica, ela deve fazer um tratamento pós-bariátrica, né? Então eu perguntei se eu não poderia tentar esse tratamento pós-bariátrica. E ela disse que sim, que eu deveria passar por uma equipe multidisciplinar e então buscar tentar resolver, né, sem a intervenção cirúrgica. E foi o que eu fiz. Então eu fui numa nutricionista e eu fui numa endócrino, porque eu tenho problema na tireoide, um hipotireoidismo, que dá uma dificuldade então no processo de emagrecimento. E aí a nutricionista, ela é low carb, então eu adotei a low carb como estilo de vida. Eu faço todos os dias jejum intermitente e low carb. E aliado a isso, então, a endócrino, ela me deu um tratamento médico para iniciar o processo, que foram 2 medicamentos para tomar, que foi o topiramato e o outro cloridrato de bupropiona, e um outro para injetar, né? Que eles são vendidos em 2 tipos. Um é o Victoza, que ele tem uma dosagem menor, e depois o Saxenda, né? Bom, e eu fui fazendo esse tratamento até um momento em que estagnou. Eu não perdia, não ganhava mais peso, mas não perdia, né? E eu fiquei muito ansiosa, não, né? Acabei até engordando um pouco por causa disso, de outros problemas, né? E eu então, e essa medicação é muito cara, pra você ter uma noção, o Saxenda, que é o último que eu tava tomando, são 3 injeções que a gente compra, dá R$700. Se tu te cadastrar no laboratório, sai R$500. Tu aplica uma vez por dia, tá? Mais 100 e poucos de um, mais 100 e poucos de outro, então era um tratamento bem caro. Mas o que eu pensei? Eu ia gastar R$10.000 num balão gástrico, então eu dividi o dinheiro, né? Pensei, eu vou pegar esse dinheiro que eu ia gastar e investir na medicação. E chegou um momento, então, que a medicação, o meu organismo, acho que se adaptou e começou a não fazer tanto efeito quanto eu gostaria. E eu estagnei.
E aí, através do grupo eu vi umas meninas comentando sobre um remédio natural, tarará, tarará, tarará. Nesse meio tempo, quando eu já tinha perdido 14 quilos, eu fui no médico. Em março eu fui no médico. Disse que eu queria fazer cirurgia, eu tava com 72 quilos, né? Eu tenho 1,52 m, eu tava com 72 quilos. E eu fui no médico e o médico me pediu para emagrecer 10 quilos. Eu disse, 10 quilos não, eu não vou conseguir. Meu peso é 65, eu sempre tive 65, eu nunca fui um biotipo magro, só que eu não tinha barriga antigamente, né? Então eu tenho 2 gestações. A minha última gestação foi há 3 anos atrás. E eu fiquei com a barriga de avental e diástase, tá? Então eu disse pra ele, eu não tenho a ilusão de querer emagrecer através do processo cirúrgico, mas eu também não quero ficar com essas pelancas aqui. E nem com o peito, eu queria fazer peito e barriga, o que o médico também não concordou. Eu fui em mais de um médico, né? Mas o médico que eu operei não faz junto. E ele disse, não, 10 quilos. Eu disse, não. Então, 65. E aí a gente, 62, 65, a gente acordou no 65, certo? Só que isso foi em março e eu queria operar em julho. E eu perguntei pra ele quando que eu precisaria voltar pra fazer, pra marcar a consulta. Ele disse que em maio. O que acontece? Eu emagreci, fui até 68 quilos, ainda com tratamento da PUC. E aí, devido a problemas de família, ansiedade, alguma coisa, eu engordei e fui a 74 quilos. E ferrou, né? Mas, então, eu conheci através do grupo lá, né, das cirurgias plásticas, algumas meninas falando de um remédio natural. E eu pensei, pô, já botei meu dinheiro, né? Vou comprar esse, vou tentar esse. E então, o MZT, que não está mais sendo fornecido no Brasil, tá? Mas tem o substituto deles. Teria que falar com as meninas. Mas ele foi maravilhoso pra mim. Então, isso foi em maio. Daí em maio eu voltei e eu estava com 70 quilos. Né? E eu cheguei lá e eu disse, doutora, eu vim marcar a cirurgia. E ele disse, mas tu não tá no peso. A gente combinou uma coisa e tu não tá, e eu não vou te operar. Eu disse, não, mas eu vou chegar em julho, eu vou estar com peso. Daí expliquei a situação pra ele. E ele disse, não, se tu não tiver no dia da consulta pra marcar com o peso, não dá pra te operar. Eu podia ter escolhido outros médicos, gurias. Outros médicos iriam me operar com o peso que eu tava. Mas eu queria ele, né? Então, eu disse pra ele assim, me dá mais um prazo. E ele disse, final do mês, 29 de maio. Eu disse, não, uma semana mais, 5 de junho. Então, em 5 de junho, eu acabei voltando lá com o peso ideal que eu precisava para emagrecer. E a minha cirurgia foi marcada pro dia 13 de julho, 13 de julho de 2019, às 7 horas da manhã, no Hospital Moinhos de Vento, com o Dr. Emerson Morello. E eu fui pra cirurgia. Aí, o que acontece? A minha cirurgia durou quase 7 horas, porque né, era 7h30. Eles devem ter começado umas 8 horas, então acho que quase umas 6 horas, porque eu fui pra sala de recuperação 15 para as 2, né? E fiquei na sala de recuperação, tudo. Lá pelas tantas, o doutor falou comigo e depois foi embora. E a minha pressão não tava legal. Ela ficou muito baixa, né? E eles ficaram monitorando a minha pressão. Só que não era só a pressão que tava baixa, os meus batimentos cardíacos estavam muito altos. E eles chegaram a me perguntar, teus batimentos cardíacos são altos? Eu disse, não sei, eu não tenho hábito de medir meus batimentos cardíacos. Eu acho que não é uma coisa que as pessoas têm o hábito de fazer, né? Então, eu fui sendo monitorada e às 2h30 da manhã eu fui acordada pela equipe médica porque eu estava meio que entrando em colapso, assim. A minha pressão foi a 6/4 e os batimentos cardíacos estavam a 130, 135. E o médico me disse que eu perdi muito sangue, isso médico de plantão, né, porque eram 2h30 da manhã. Eu sou asmática, então eu fiz um tratamento
muito antes, né, para não dar problema nenhum. Meu pneumologista me deu um pré-tratamento cirúrgico para fazer. E o médico de plantão, né, ele disse pra mim, olha, eu acho que de repente pode tu ter sido lipada demais e devido, né, ao teu uso contínuo de corticoide, teu organismo tá se sentindo e vamos então injetar corticoide na veia. E eu fiquei meio... Não tava entendendo, né? Na verdade, eu não sentia nada, só sentia sono. Daí ele perguntou, quer que eu ligue pro teu médico? Daí eu pensei assim, vai ligar pro médico. O médico vai se arrumar, vai vir pra cá, então dá a medicação de uma vez. Né? E assim foi. No outro dia, o doutor também foi me ver, uma médica da equipe dele também foi me ver, e eu havia perdido muito sangue durante a lipoaspiração, o que ocasionou o quê? Uma anemia profunda, né? E eu precisei então de transfusão e precisei ficar fazendo reposição de ferro no hospital. Então, durante 5 dias a mais, eu fiquei 6 dias a mais, era para eu ter saído no domingo, eu saí na sexta-feira. Eu fiquei fazendo reposição de ferro, eu fiz transfusão, e eles ficaram monitorando meus batimentos cardíacos, ficaram monitorando a minha pressão, né, que ficou baixa, mas já estava em torno, assim, de 9/5, 10/6, né, ficava nesse meio aí. E então eu tive que fazer isso tudo devido ao quê? A ter perdido muito sangue durante a cirurgia. Então foi uma mini catástrofezinha, né? Eu costumo dizer que até um enfermeiro disse pra mim, porque eu não entendia direito, pressão 6/4 pra mim é uma pressão baixa, ponto, né? E o enfermeiro disse pra mim, não, Flor, na verdade, tu sentou no ônibus pra ir pro andar de cima e alguém disse, não, desce que não é a tua hora ainda. E eu não tinha entendido a gravidade da situação, só fui entender depois que ele me explicou desta forma. Mas graças a Deus eu já tô bem, já tô em casa. Saí então na sexta-feira, né, e vim pra casa. A minha recuperação tá ótima. Gurias, eu não senti dor em momento algum. Eu sinto muito desconforto do inchaço, né? Hoje, então, faz 18 dias que eu me operei, eu já caminho. Ontem eu tirei o dreno, somente ontem eu tirei os 2 drenos, que esses foram o inferno de Dante na minha vida. Porque, o que acontece? Lá no hospital ainda, meu dreno direito, ele drenava muito pouco e vazava tudo pelo buraco do dreno. O esquerdo drenava legal. E ele vazava, eu vivia molhada a minha malha, eu tinha que, graças a Deus, eu peguei 2 malhas, uma que eu comprei e a outra que eu consegui emprestada com a amiga da minha irmã, né? Então eu conseguia trocar, eu lavava malha no próprio hospital, na verdade, como manchava, molhava só a parte interna da coxa, que era da onde saiu o líquido do dreno. O que eu fazia? A minha mãe, né, lavava pra mim no hospital mesmo, ali na pia, essa parte a gente secava com o secador, né, pra que eu pudesse no outro dia tomar banho e ter outra malha pra vestir, porque ela sujava demais, porque encharcava demais, né. Então o doutor teve lá depois e costurou novamente o buraquinho dos drenos, né? E aí parou de vazar, né? E ficou tranquilo, os drenos começaram a fluir legal. Vim pra casa com os drenos, só que os drenos eram inferno, porque eu acho que em uma noite eu dormindo, eu botei a minha mão, eu dormia de barriga pra cima, lógico, né? Então eu botava os drenos pra lateral da cama. E eu acho que eu botei minha mão por baixo e fui me ajeitar por causa do frio, ajeitar os cobertores, porque pra quem tá vendo esse vídeo não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, eu moro em Gravataí. E foi uma semana muito fria, né? Então eu fui me ajeitar e eu puxei o dreno.
mas não puxei tudo, eu só estourei os pontos. Claro que eu não vi, eu só fui saber que eu estourei os pontos ontem quando eu fui tirar. Né? E eles inflamaram, começaram a inflamar ali nos pontos, e isso sim pra mim foi o inferno. Não conseguia, quase no sábado agora, inclusive foi a primeira vez eu passei por todo o processo, minha pressão sempre baixa, meus batimentos foram a 140, lá na sala de recuperação 135, mas no quarto meus batimentos foram a 140. E nem assim eu tive qualquer sintoma de tontura, qualquer sintoma de náuseas, vontade de vomitar, nada. Não tinha sintomas. Isso preocupava muito eles também, né? Então eu estourei ali e ficou doendo. Olha, eu digo que sábado, domingo foram o inferno, porque aí eu pedi pra minha irmã ir na farmácia comprar um spray com antisséptico e anestésico. Eu já tinha parado de tomar o topiramato, que é um analgésico com anti-inflamatório. Um cabelo preso aqui, né? Um analgésico com anti-inflamatório. Ele é analgésico e anti-inflamatório. Voltei a tomar o topiramato. Eu tô tomando amoxicilina, então, desde que cheguei em casa. Só vou parar na quarta agora. Porque depois que a gente tira o dreno, a gente tem que ficar ainda um tempinho com a medicação para proteção, né? E foi isso, né? Esse é o meu processo todo. E algumas meninas me perguntaram também como eu escolhi o médico. Bom, o médico foi indicado por uma outra menina eu sabia os médicos que eu não queria, né? Principalmente aqui de Gravataí. Gravataí é uma cidade muito pequena, Porto Alegre tem muito mais médicos, mas ficar se deslocando para Porto Alegre é complicado, é ruim, é complicado. Eu queria que fosse um médico de Gravataí. Dr. Emerson, na verdade, eu tinha marcado cirurgia com ele em Porto Alegre e depois descobri que ele atendia em Gravataí, né? Eu fui em outros 2 médicos também, e um antes do Dr. Emerson, outra depois do Dr. Emerson, e acabei optando por ele. Minha irmã também fez uma lipoaspiração com ele, que ficou fantástica, ficou, nossa, bomba as fotos dela até no grupo de cirurgias plásticas lá, porque o resultado dela é maravilhoso. O meu resultado não é tão visível assim ainda, porque fazem 18 dias, né? E como eu disse, meu biotipo também é diferente da minha irmã. Eu sempre fui gordinha, minha irmã nunca foi gordinha, assim. Ela teve um pouco acima do peso, mas não que nem eu, né? Ela teve, vamos dizer, no máximo 10 quilos acima do peso dela. Eu tive 30 quilos acima, 35 quilos acima do meu peso. Então, assim, além de ter sido uma indicação, eu ter gostado do médico, outras coisas eu fazia. Eu procurava no TJRS, no Tribunal de Registro Jurídico do Rio Grande do Sul, se os médicos tinham processo contra eles e que tipo de processo era. Claro que os processos normalmente correm em sigilo, né? Mas eu dei uma de detetive, vamos ver, ele é réu, o nome da autora tá lá. Eu ia pra rede social procurar a autora pra ver o que aconteceu. E elas contavam, bem de boa, assim, contavam o que tinha acontecido, né? Então é uma dica que eu dou. Pesquisem. Aí não pesquisem só nos processos ativos. Procura também nos processos que já foram baixados, processos que já foram julgados e foram baixados, tá? Não aparece ali quando tu pesquisa pelo nome do médico, né? Tu coloca todo o nome do médico e vai ver se tem alguma coisa contra ele, certo? Cada caso é um caso, meninas, e assim, ó, o meu resultado não vai ser igual ao teu. Mesmo que tu queira um resultado igual ao meu, como eu, por exemplo, queria, de repente até queria um resultado igual ao da minha irmã, só que a minha irmã só fez lipoaspiração. Cada biotipo é um biotipo. Não adianta eu querer ser uma Gisele Bündchen se eu tenho 1,52 m. A gente tem que aceitar a anatomia do corpo da gente e ficar feliz com aquilo que veio pra gente. Eu tô muito feliz porque, assim, a barriga me incomodava demais. Eu não fiz o peito, porque meu médico não faz o peito junto, e hoje eu fiquei chateada porque eu queria fazer o peito. Eu tenho um menino de 3 anos que não entende muito bem as coisas porque ele é autista. Tem uma menina de 10 que me ajuda bastante. Meu marido
24 horas, meninas, tem que ter alguém 24 horas com vocês. Senão, não rola, gurias. É difícil. É difícil. Eu que não sentia dor, tem meninas que sentem horrores de dor. Eu acho que eu não falei no início do vídeo. Eu fiz, então, correção da diástase, remoção da barriga de avental, a lipoaspiração, lifting de glúteo e enxerto de glúteo. A minha é 360, então a minha cicatriz começa no pé da região pubiana, dá a volta até o cóccix dos dois lados. É 360 meu corte, né? Porque o que o médico disse? Eu perdi muito peso. Ele fez lipoaspiração. Ia sobre a pele não só na frente, atrás também. Então, se ele não mexesse atrás, não ia ficar legal, tá? Então, eu não fiquei curvada, como as meninas falam. Eu tô bem retinha, ó. Né? Gente, eu tô cheia de placa. Deixa eu ver se vocês não vão conseguir ver. Mas assim, ó. Eu tenho 2 placas aqui na lateral, uma placa aqui na frente, e nas costas eu tenho uma toalha dobrada várias vezes na região bem onde faz o meu triângulo, que é onde incha mais, né? Pra pressionar, pra não deixar acumular líquido. Por quanto mais apertadinho, menos líquido cria. E é o líquido que incomoda pra caramba. É o inchaço que incomoda pra caramba. Eu fiz massagem pré-operatória, diz que facilita bastante no processo. E depois que eu cheguei em casa, eu fiz 7 massagens diariamente. Então, durante 7 dias eu fiz todos os dias. Agora eu já vou fazer uma a cada, um dia sim, um dia não, tá? E vou fazer as 20 sessões que o médico pediu. E se precisar mais, eu faço mais, né? Espero não precisar, né? Porque a grana também não é apertada, tá? Outra coisa com relação ao dinheiro. Eu paguei... meu plano cobriu metade do meu processo todinho. Eu só paguei realmente a lipoaspiração particular, a equipe médica e o hospital, né? Então, para a equipe médica, em valores atuais, eu paguei R$8.000 e para a equipe e para o hospital eu paguei R$1.500 particular. Toda a minha internação, do tempo que eu fiquei a mais, o meu plano cobriu, né? Porque eu fiz a correção da diástase, porque eu fiz a remoção. Então, na verdade, a minha cirurgia, ela não era estética, ela foi reparadora, tá? Eu só acrescentei ali, já que eu ia estar fazendo, né, a cirurgia mesmo, só acrescentei, então, a lipo, né? Que mais? Eu acho que é isso, meninas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tem também, assim, ó, eu tenho no YouTube não, minto, desculpa. No Instagram tem o meu processo de emagrecimento, com algumas dicas do que eu fiz, para quem quiser. Cris Gil, não é, emagrecendo com a Cris Gil. Cris Gil é o meu particular, tá? Então, emagrecendo com a Cris Gil, lá tem várias dicas de todo o meu processo, né? Quem quiser me adicionar lá no Instagram, seja bem-vindo, porque eu vou me manter no processo de emagrecimento, né? Eu vou continuar nesse processo, porque eu não quero voltar a engordar e também gostaria de perder um pouquinho mais de peso. Foi removido de mim 3 quilos de pele e gordura entre costas e barriga, e 3 quilos e 300 de 3 litros, 300 de gordura da lipoaspiração, e eu injetei 600 ml no glúteo, né, o enxerto de glúteo, tá? Bom, espero que tenha servido para auxiliar vocês o meu vídeo. Qualquer coisa, né, eu tô nas redes sociais, Cristiane Dill, DILL,
né? E também no Instagram, né? Emagrecendo com a Cris Gil. E se quiser deixar os comentários aqui embaixo também, e um joinha também ajuda, porque daí faz com que outras meninas possam ter acesso ao vídeo. Beijo, e eu espero que vocês consigam encontrar o profissional adequado para cada situação. Ah, esqueci! Só assim. O peito, graças a Deus eu não fiz junto, porque meninas, a gente precisa de gente 24 horas perto da gente. A gente já não tem força na barriga para se levantar. A gente não tem força abdominal. A pessoa tem que nos levantar. Se eu tivesse feito o peito, eu não ia ter nem os braços para ajudar essa pessoa a me auxiliar. Então, eu acredito que pensem muito bem nessa situação, tá? Beijo, tchau!